fala aqui, capítulo 26, verso 18, fala assim: Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Querido, eu hoje quero falar, porque nós sabemos que, e nós estamos falando a respeito de tirar, desentulhar, tirar algumas coisas, principalmente aquelas que atrapalham de nós ser produtivo. Tirar algumas coisas que atrapalham a nossa vida, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e algumas coisas de Deus. Porque às vezes é fato, Deus não nos dá mais, porque às vezes nós já estamos com algo dentro que está até mesmo atrapalhando de Deus colocar o que é dele dentro de nós. Aí nós temos que tirar para que Deus traga o que é dele. Enquanto nós não tira, provavelmente esse local que está ocupado por alguma coisa vai ficar com essa coisa, e o que Deus quer trazer não pode chegar. Então é um desafio gigantesco, que eu sei que nós estamos aqui em tirar algumas coisas. Só que eu olho para esse texto aqui, e como nós estamos falando de desentulhar, tirar pedras, existem pedras que às vezes está no poço, que nós não imaginamos que esse tipo de pedra pode atrapalhar a nossa vida. Nós nem imaginamos que se Deus delatando, ou Deus falando, nós cai naquele conto, nem eu sabia que isso me atrapalhava. Existem coisas que é tão melindrosa, que você nem imagina que essas coisas é capaz de te atrapalhar. E por você não acreditar que isso te atrapalha, você vai vivendo com isso. Você vai andando com isso. Mas eu olho para esse texto e eu vejo que Deus é bem cirúrgico quando Ele vai remover alguma coisa, ou quando Ele vai delatar alguma coisa. Deus é cirúrgico. E qual a pedra que eu quero escolher hoje? É a pedra da localização. Vou repetir. A pedra que vai ser tirada é a pedra da localização. Que isso, pastor? Será que isso conta? Conta. É interessante que quando Deus formou Adão, Deus fez o homem do pó da terra, não se fala o local que Adão foi fabricado, vou colocar nesse termo, ou foi feito. Mas Adão não foi feito dentro do jardim do Éden. Adão foi feito primeiro do que o jardim do Éden. O jardim do Éden foi feito depois. Foi tanto feito depois que Deus fez o jardim do Éden, Deus levou Adão lá para o jardim. Por quê? Deus fez Adão num lugar e deu uma rota de localização para Adão, para o lugar que Deus queria que Adão ficasse. Às vezes nós pensamos que a nossa localização não é fundamental. Às vezes nós pensamos que qualquer lugar que nós quiser ficar está bem feito. E se eu te falar que às vezes o lugar que você escolhe para ficar, para se relacionar, às vezes atrapalha. Escuta, é interessante que nós lemos essa passagem, mas provavelmente nós não reflete nela. Você lembra quando Deus fez um chamado para um homem chamado Abrão? Qual foi a ideia de Deus? O que Deus foi falar com ele? Talvez Abrão se surpreendeu com a fala de Deus. Talvez Adão
quando ouviu o que Deus falou, talvez ele ficou como eu e você ficamos. Mas eu não sabia que aqui estava me atrapalhando. Quando Deus vai falar com Abraão, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor, e Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra. Isso daí é o lugar geográfico que Abraão estava. Mas aí Deus vai ser mais preciso. E eu acho que é aí que pega. Deus falou: sai do meio da tua parentela. Aí Deus fala mais: e da casa do teu pai. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Olha aqui, irmão. Agora pare e pensa. O que Deus estava querendo dizer? Deus tinha falado que ele ia fazer na vida de Abraão. Mas a primeira coisa que Deus vai falar para ele, que ele estava numa localidade errada. Que o lugar que Abraão escolheu para ficar estava atrapalhando a vida dele. Glória a Deus. Embora o capítulo de número 12 de Gênesis não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão, já é a segunda. Porque a primeira vez Deus falou em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Agora Abraão está em Harã, e Deus vem falar com ele. E Deus fala com ele, mandando ele abandonar alguns lugares. Por que abandonar? Por que era necessário sair? Deus tinha uma proposta, mas os lugares que Abraão escolheu ficar, Deus não queria. Querido, eu repito e eu falo: será que todo lugar é para você? Será que todas as pessoas é para você se relacionar? Será que é? Porque existem lugares que às vezes você escolhe que te deixa vulnerável. Existem pessoas que às vezes você se associa que atrapalha a tua vida. Alguém pode falar: mas Deus não tem poder para fazer todas as coisas? Tem. E é isso que eu queria entender às vezes. Qual a necessidade de sair de alguns lugares? Qual a necessidade de abandonar algumas pessoas? Qual a necessidade de deixar alguns ambientes? Por quê? Deus sabe que alguns ambientes que você fica, às vezes influencia a tua vida negativamente. Um exemplo. Eu vou falar. Essa pedra aqui vai ser dolorida. Tirar ela. Às vezes vai doer. Você já viu que você às vezes não é de falar mal dos outros, mas quando você se associa em um lugar e com algumas pessoas você fala mal junto com eles? Por que Deus às vezes exige que nós abandonemos alguns ambientes? Porque Ele sabe que alguns lugares pode te atrapalhar e muito. Agora eu te falo, a área que Deus estava pedindo para Abraão abandonar, a primeira até que vai, mas Deus ele vai mais longe. Sai da tua parentela, do meio dela, sai da casa do teu pai. Se nós fazermos uma análise do texto,
Poderíamos falar, mas esse lugar atrapalha? Será que atrapalha? Qual o lugar que atrapalha a tua vida? Qual o lugar que atrasa a tua vida? Qual o ambiente que está atrapalhando você? Porque o que me chama a atenção é que às vezes, para enfraquecer o pecado, para enfraquecer a influência na tua vida, sabe o que Deus tem que fazer? É tirar você do lugar onde aflora essas influências. É tirar você. É tirar mim. É tirar nós. Olha que terrível. Se nós parafraseássemos, usássemos uma outra questão, uma outra palavra, falando: Abraão, sai daí, porque esse ambiente que você está frequentando, que está impedindo de você dar passos decisivos para a tua vida melhorar. Como começa o Salmo de número 1? Você já leu? O homem que não segue o caminho dos ímpios, nem o caminho dos pecadores, e nem se assenta. Irmãos, você está percebendo que às vezes andar, seguir, você vai chegar a sentar. Vai ter comunhão. Vai falar a mesma coisa, vai ter as mesmas ideias. É assim que as coisas funcionam. Aí Deus vem e Ele fala para você: eu quero fazer uma grande obra, mas porém a tua localidade atrapalha. O lugar da onde você frequência está atrapalhando. O lugar da onde você mais interage, às vezes, atrapalha. E aí? Se Deus quiser mudar a tua rota, para melhorar a tua vida, você está disposto? Você está disposta? Um exemplo. Há uma passagem que Davi, ele tem um problema. Nessa passagem, Davi, primeiramente, ele consulta o seu coração. E ele chega a uma conclusão em dizer: algum dia desse eu vou morrer pela mão de Saul. Daí ele fala: vou para a terra dos filisteus. Ele saiu de Canaã, da terra de Canaã, e foi para a terra do inimigo. Só que você vai ver que Deus não deu aquele percurso para Davi. Deus não mandou Davi para lá. Davi escolheu o lugar aonde ele queria ficar. Querido, às vezes o lugar aonde nós escolhemos ficar pode nos prejudicar. Às vezes o ambiente aonde nós escolhemos frequentar pode nos prejudicar. Ou por que não dizer, está prejudicando? Para alguns de nós, a palavra de Deus é essa: mudar a rota, mudar de lugar geográfico, desassociar de pessoas prejudiciais. Há uma grande proposta para a tua vida. Há uma grande obra a ser realizada. Mas às vezes, o ambiente da tua frequência te atrapalha. Te atrapalha.
nos atrapalha. Olha o que acontece com Davi. Davi fica num lugar onde ele escolhe para ficar. Mas enquanto ele está naquele lugar, ele está sendo influenciado pelos filisteus. E naquele lugar, Davi, para se dar bem, ele precisa ficar mentindo. Até que cai a ficha dele, ele cai numa realidade que ele entende que o lugar que ele escolheu para ficar está atrapalhando a vida dele. Querido, por onde você anda? E no lugar que você anda, quem são as pessoas que você se relaciona? Que tipo de palavra que eles têm? Quais são as ideias? Será que as ideias dele batem com as ideias de Deus a teu respeito? Será que o ambiente que você escolhe para ficar, aonde você se permite ser influenciado, essas influências te levam para cima ou está te levando para baixo? No caso de Abraão, Deus está querendo dizer a Abraão, infelizmente, os teus parentes não estão ajudando. Aleluia, Deus tremendo. A tua família não está ajudando. Irmãos, e o negócio é sério. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, irmãos, negar a si mesmo já é complicado. Eu acho que é uma das maiores complicações. Só que Jesus falou uma coisa muito séria. Ele falou: aquele que não deixar campo, pai, mãe, filho, deixar é uma coisa, abandonar é outra. Jesus não está propondo para você abandonar, é deixar. É deixar. Se fosse pela vontade da minha família, eu não estaria hoje aqui tempos atrás. Eu não seria nem crente, porque houve um embate, uma guerra. Quando eu me tornei cristão, houve uma guerra da minha família com a minha posição. Aí Deus começou a falar: não, você tem que me seguir, o caminho tem que ser eu. E às vezes renunciar à família não é fácil, renunciar ideias familiares não é fácil. Quanto mais se renunciar esse tipo de situação, famílias, como que tem que ser com pessoas que não são da família? Como que tem que ser? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você sai daqui e você vai sempre para um lugar que te derruba. Sabe o que Deus está falando? Sai dessa rota. Sai desse ambiente. Sai desse lugar. Para de frequentar. Porque às vezes o ambiente atrapalha o andamento do que Deus tem na tua vida. Então a pedra dessa noite é essa: localização. Eu estou na Bíblia, irmão. Deus se pega a alguns locais. Existem locais que o que vai trabalhar na tua vida não é Deus. Porém, existem outros locais que o que vai trabalhar na tua vida é Deus. Quer um exemplo? Teve um homem que veio todo leproso até Eliseu. Naamã. Eliseu apontou o lugar aonde ele tinha que ir. E ele indo naquele lugar e fazendo o que era necessário fazer, ele ia ser curado. Só que Naamã tinha um grande problema com lugares, assim como alguns de nós. Ele começou a falar: mas aquele lugar é mais legal do que esse daqui que ele está escolhendo. Aquele lugar lá parece que tem mais gente mais limpinha do que esse daqui que ele está escolhendo. Nós temos crise
das escolhas de lugar que Deus escolhe para nós. É mais legal alguns lugares que você escolhe do que os lugares que Deus escolheu. Só que tem um porém: o lugar que ele queria ir mantinha ele leproso, e o lugar que Deus estava mandando ele ia curar ele da lepra. Você está entendendo? Às vezes os lugares nos mantêm no mesmo estado. Aí Deus vem e fala assim: eu vou te mostrar um outro lugar, que se você for naquele outro lugar e fazer o que tem que ser feito naquele outro lugar, você não vai ter mais lepra nenhuma, você vai ficar curado. Então Deus teve que mudar a rota, o lugar geográfico, mas ele ficou contendendo por causa de lugar. Querido, a nossa ficha tem que cair. Sabe como funciona o mundo de Deus? Lugares que Deus se apropria e escolhe para você ficar. Porque tem muita gente na igreja, mas não produz. O lugar. Será que é o lugar para onde você está indo é o lugar que Deus queria que você fosse? E eu vou ser franco: será que aqui é o lugar que Deus falou que você tinha que estar? Porque quando Deus fala e te coloca no lugar que Ele quer, não adianta só o lugar, você tem que fazer o que Deus quer. Eu estou na Bíblia. Quando Jesus saiu, foi subindo, antes dele subir, ser assunto ao céu, ele falou para os discípulos: ficai. Qualquer lugar? Na onde? Agora eu te faço essa pergunta: por que ele falou Jerusalém? A maioria daquele povo que estava com ele ali não era de Jerusalém, era tudo da Galileia, quilômetro de distância de lá. Agora, por que Jesus escolheu Jerusalém e não a Galileia? Jesus podia falar assim: ó, fique na onde vocês quiserem, porque vai acontecer. Não, Jesus foi bem propício, específico. Fica em Jerusalém. Paulo vai falar assim, que quando Jesus estava subindo no céu, sabe quantas pessoas estavam vendo ele falar isso, ouvindo, vendo ele subir? 500. Sabe quantas pessoas ficaram em Jerusalém? Quantas? 120. Para onde aquelas outras pessoas foram? Eu te pergunto: o que aconteceu em Jerusalém, na onde os discípulos estavam, aconteceu com aquelas outras pessoas que não ficaram? Aconteceu sim ou não? Não. Estava no lugar errado. As coisas de Deus acontecem no lugar aonde Deus quer, não é no lugar aonde você quer. Eu vou te dar um outro exemplo. Você lembra da história de Noemi? Aonde Noemi foi peregrinar? Você lembra? Com Ruth. Lá na onde ela estava peregrinando aconteceu muita coisa, muita tragédia. Mas lá ela ouviu uma notícia que Deus visitou o seu povo. E aonde Noemi estava? Na onde? Me ajuda aí, irmão. Não estou lembrando o lugar. Vai, na onde? Agora Deus visitou todo lugar ou visitou o povo dele? Deus escolheu o lugar de visita. Agora Noemi não estava no lugar onde Deus estava. Agora cabia a ela escolher sair da onde Deus não estava. Nem todo lugar Deus vai estar agindo. Tem lugar que a influência, ao contrário, vai agir para te derrubar. Será que você não já percebeu? Deus manda lhe dizer: abandona. Abandona esses lugares que te deixam você vulnerável. Abandona esses ambientes que te faz você ser igual aos outros. Abandona esses lugares ou essas pessoas que vêm cheio de veneno, injeta veneno em você e de repente você está igual a elas, falando a mesma coisa, tendo as mesmas ideias, tendo as mesmas conversas. Abandona em nome de Jesus Cristo. Olha o que o salmista diz: vale mais estar no teu ato do
uma ideia que se fala. Deus está em todas as portas. Deus está em todos os caminhos. Eu te pergunto, mas é isso que a Bíblia fala? Oh, Deus escolhe ambientes para você. Talvez isso não te preocupa, mas preocupa a Deus. Preocupa a Deus. Essas coisas preocupam até Deus. Deus escolher alguns lugares para que eu esteja. Ou Deus anular o lugar aonde eu estou indo. Será que essa pedra tem que ser tirada ou tem que ser mantida? Será que tem? Será que essa pedra tem que ser removida ou tem que ser mantida? Aleluia. Tem outras passagens. Não foi só Abraão, não foi só Adão, não foi só Davi. Às vezes Deus escolhe e quer escolher que tipo de ambiente frequentar. Vou te dar outro exemplo. Isso daí é uma parábola. Lembra do filho pródigo? Ele escolheu outro lugar para ficar. Ele foi. Mas o que o outro lugar que ele escolheu para ficar trouxe para ele? O que o lugar que ele escolheu para ficar produziu na vida dele? A vida dele desenvolveu ou a vida dele se arrebentou? Você lembra? Alguns de nós que aqui está eram frequentadores assíduos de alguns lugares. Nós tínhamos parceiro de bebida, parceiro de copo. Nós tínhamos também parceiro de droga, parceiro de crime. Só que agora Deus vem falar para você: abandone o lugar, inclusive os parceiros. Abandone o lugar, inclusive as parceiras. Abandone o lugar, inclusive as pessoas. Ah, pastor, mas isso não é amor? Não é amor. Deus está te amando e é por isso que Ele está falando: sai daí, sai desse ambiente, sai. Você quer ver uma coisa? Deus, quando foi resgatar o povo lá do Egito, Deus foi específico: sacrifica, dê um culto para mim. E Moisés falou: na onde? Aqui no Egito. Deus falou: negativo, não é aí que vocês vão cultuar a mim. Sai do Egito e vem para outro lugar. Vai lá para o deserto, longe dos egípcios, e vai me adorar lá. Você já viu que às vezes nós estamos num lugar negativo, fazendo coisas negativas, e dá relapso de cristão? Eu não posso estar falando isso, sou crente. Fala com o teu irmão, tem que mudar de rota. Fala, Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Até quando? Irmãos, tem pessoa que já entendeu como que a coisa funciona. Ele entendeu tanto que ele pode entrar por onde for, ele não é influenciado pelo ambiente. Ou seja, não é o lugar que dita a regra para ele, não é o ambiente que vai enfraquecer ele. Não. Ele já entendeu, ele já foi limpo. Mas algumas pessoas não. Ele não pode estar em tal lugar que ele fraqueja. Ele não pode estar com tal pessoa que ele fraqueja. Ele não pode sentar com tal pessoa que ele também fraqueja. Ele não pode ficar num ambiente com algumas pessoas que ele vai fraquejar.
disso que os lugares te enfraquecem, aí vem Deus e fala assim: sai! Vá para onde? Quanto mais distante desse lugar, é melhor para você. Quanto mais longe ficar desse ambiente, é melhor para você. Para quê? Para que Deus faça tudo o que Ele te prometeu fazer. Para que Deus faça tudo o que Ele te prometeu fazer. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Mas eu termino. Às vezes Deus nos tira de um lugar e nos leva para outro. E quando Ele nos leva para outro, qual é a expectativa de Deus? É que nesse outro lugar você não só se adapte, mas você faça o que Deus quer que você faça nesse outro lugar. Que você viva a vida que Deus quer que você viva nesse outro lugar. Aí vai começar a funcionar as coisas que Deus te prometeu. Vai começar a funcionar na tua vida. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei do dia de Pentecoste. Eles só não estavam em Jerusalém, mas a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam orando no mesmo lugar. Estavam esperando no mesmo lugar. Estavam crendo no mesmo lugar. Eles estavam fazendo a coisa que Deus queria que eles fizessem naquele lugar. Não adianta eu também abandonar o lugar negativo e eu vim para o lugar que Deus me quer e não se adaptar e não fazer o que tem que ser feito. Também eu anulo também. Você está me entendendo? Está disposto a tirar essa pedra? Está disposto? Querido, eu não conheço quem é você. Só que